A história que abre esse episódio é de encontros que parecem totalmente aleatórios. Obra do acaso, mas que muda radicalmente a trajetória das pessoas envolvidas. Pois o ano era 1989 e uma jovem de 20 e poucos anos, chamada Simone Camelo, teve que recalcular a rota da vida quando o irmão dela sofreu um acidente. Ele era sócio de uma loja de material de construção em Natividade, cidade natal da família, no sudeste do estado do Tocantins. Depois do acidente, a Simone teve que sair de Goiânia e voltar para Natividade para assumir a empresa no lugar dele. Aí, um detalhe passou a chamar a atenção dela no dia a dia da loja: uma encomenda recorrente da mesma cliente. E só ia cimento para esse espaço. Entrega um saco de cimento. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Por que só o cimento? Aí o rapaz que fazia a entrega falou comigo, Simone, não sei não, mas está começando a construir um negócio lá bem estranho. Sempre no mesmo lugar, sempre o mesmo pedido. Aí foi quando eu falei, não, o próximo cimento eu é que vou entregar. Aí quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha algo de extraordinário. O lugar que deslumbrou a Simone desde a primeira vez era o Centro Bom Jesus de Nazaré, no sítio Jacuba, zona rural de Natividade. Todo aquele cimento estava ganhando a forma de esculturas impressionantes. A autora dessas esculturas era Romana Pereira da Silva, que anos mais tarde passaria a ser chamada de Dona Romana, Mãe Romana, Tia Romana e até Vó Romana. Bom, voltando ao verão de 1990. A Romana, que é uma mulher de baixa estatura, começava a construir praticamente sozinha essas grandes figuras, que ela chama de peças. Umas têm formas humanas, outras se parecem com pássaros gigantes ou com outros animais, e outras com corpos celestes. Tem também imagens religiosas, e algumas ganharam contornos mais geométricos. Como acabamento, elas são cobertas por pedrinhas, a pedra canga, um mineral muito comum na região. Outras também levam pedacinhos pequenos de espelhos. A maior parte das peças está lá até hoje, em 2024, imunes à ventania e chuvas fortes. Mas não foram só aquelas esculturas que encantaram a Simone. 2 décadas antes daquele encontro, a Romana já vinha produzindo em escritos, depois em desenhos, as mensagens e as imagens que ela recebia de outra dimensão. No começo dos anos 70, ela conta que teve uma visão muito forte e que aflorou de uma forma definitiva seu lado espiritual e também a sua inclinação mediúnica. Depois do episódio da visão, que daqui a pouco eu explico melhor, Romana conta que recebeu uma missão bem específica: proteger o mundo, sem fazer distinção entre os seres que habitam esse nosso planeta Terra. E foi aí que, para cumprir a missão, todo o ambiente mágico foi se formando no sítio, onde ela mora desde 1989 e de onde ela nunca mais saiu. Pelo menos não fisicamente. A Simone gravou uma conversa com a Romana no mítico espaço em Natividade. Esse trabalho que você está cumprindo, essas pessoas que chegam do alto aqui, né, procurando ajuda de cura, como é que você vê essa sua missão? A minha preocupação é de cumprir tudo aquilo que Deus marcou no meu destino. Só isso. O resto eu não quero saber. Não. A Simone, que já era formada em economia e estava estudando sobre patrimônio cultural, também viu um lado místico e religioso se manifestar nela própria a partir dos encontros com a Romana. E aí eu passei a divulgar, falar para as pessoas. Aí eu me tornei, como a Romana me chama, de a ponte. Aquela que ligou, aquela que liga e que passou a falar desse trabalho e divulgar, e as pessoas descobriram. E hoje, quase todo mundo que quer falar com a guia espiritual de Natividade recorre a Simone, que conta que o sítio Bom Jesus de Nazaré virou um ponto de peregrinação de fiéis. Então ela faz orações, ela benze, e a cura material, às vezes as pessoas chegam com queixas, né, de doenças, ela faz garrafadas, assim, as pessoas levam velas, e ela faz as orações,
para aquela pessoa, deixa o nome, né, local de onde que mora. Tem muitos pedidos por curas físicas, claro, e também pela abertura dos caminhos financeiros. Mas o que a maioria quer não é nada disso. Minha filha, geralmente é homem querendo mulher e mulher querendo homem. É mesmo? O povo quer que você dá um jeito nisso? Não, menina, é um atento o dia inteiro. Tem dia que parece ficar chocada. Tudo que chega, eu perdi o meu marido e eu quero ele de novo. Não foi eu que joguei seu marido fora, não, minha filha. Além dos fiéis de coração partido, outros curiosos também vão até ela. De anos pra cá, roteiros turísticos pela região ou por destinos populares como o Jalapão também passaram a incluir uma parada pelo sítio. E não precisa de hora marcada para fazer a visita. Eles perguntam por tudo. Eles perguntam se isso aqui é um cemitério. Eu digo, deve ser, meu filho. Eu já morri, estou dentro do cemitério. Tem hora que eu digo, eu sou grossa demais, né? E tem hora que vem pergunta a você com aquela cara assim de tanto crítica que você fala desse jeito. As pessoas até assustam, né? Mas vem com as perguntas doidas. A Simone conta que a Romana costuma receber todos que a procuram. E não é raro os visitantes sentirem o mesmo deslumbramento que a Simone sentiu nos primeiros encontros. É uma missão, como ela diz, estou aqui para receber as pessoas que a procuram. Então, grande parte conhece Romana através da visita, e tem aqueles que, não podendo vir, ver o que é produzido sobre ela. Então, tem livros, tem filmes, tem documentários, tem matérias jornalísticas, tem vários na internet que você acessa e é disponível, né? Agora, sentir na pele, estar presente ali, também tem as suas características que é importante da pessoa estar visitando o local. A presença física é mesmo insubstituível. Mas hoje eu vou tentar chegar bem perto desse mundo fantástico e da mitopoética construída pela Dona Romana de Natividade. Eu sou Adriana Couto, jornalista e apresentadora. Neste 5º episódio do podcast 1000 Graus, a gente mergulha no cosmo mágico e banhado de espiritualidade da mulher de sensibilidade aguçada e veia artística aflorada que criou, para ela e para o mundo inteiro, um universo particular na mística natividade. Um universo que integra o 38º Panorama da Arte Brasileira, exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. E que revela para nós uma religiosidade única, que vai muito além do prisma da religião. Uma religiosidade vivida como espécie de código que rege a relação entre nós, os humanos, com os demais seres que habitam o nosso planeta. 1000 Graus é uma série em 6 episódios semanais sobre as narrativas apresentadas na 38ª edição do Panorama da Arte Brasileira. Mostra coletiva organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, e em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP, até 26 de janeiro de 2025. Eu volto já. Era 24 de dezembro de 1974, véspera de Natal. Romana tinha 30 e poucos anos e levava uma vida sossegada, simples e marcada por episódios muito duros. Ela tinha se casado muito moça, tinha um bocado de filho, como gosta de contar, e sofria com algumas dores e doenças. Para garantir o sustento da família, tocava uma vendinha em Natividade. Aquela véspera de Natal foi uma noite muito boa para os negócios. Bolo, café, frango, tudo o que Romana tinha preparado teve muita saída. Ela voltou para casa com o bolso cheio de dinheiro. Nas palavras da Romana, era um volume tão estrondoso de grana que ela calculou que dava até para comprar o terreno vizinho ao comércio dela. E ainda ia sobrar. Romana foi para a cama sonhando com a prosperidade. No que eu deitei assim, eu acho que eu não dormi. Aí eu vi a terra acabando.
subia cada nuvem de água assim, e caindo na terra, e matando gente, matando bicho, matando tudo. E eu ali em pé olhando aquilo tudo. A Romana conta com uma riqueza de detalhes impressionante. Faz quase 50 anos que tudo aconteceu, mas parece que foi ontem. Aí que eu olhei para baixo, estava em cima de um pauzão grosso, e eu com o braço cruzado olhando. Aí quando esse pau foi virando em cima d'água, quando ele virou para cá, eu vi 2 luas desse tamanho assim, uma pro lado da entrada do sol. Daí, ela foi ficando assustada. Começou a se tremer toda. Fez uma oração ao bom Jesus de Nazaré e se perguntou: Meu Deus, o que é isso? Sonho, não é? E é o quê? E fui desesperando. E aquilo vivo assim na minha frente. Aí eu levantei, rezei, que toda vida eu gostei muito de rezar. Parece que se eu não rezasse, nada ia para mim, né? Aí eu fui lá tinha um quadro lá. Fui lá, rezei e entreguei para o bom Jesus. Se ele visse que eu estava fazendo alguma coisa para prejudicar a minha alma, ele tomasse conta daquela venda e fizesse e me desse uma maneira de viver. E se tivesse tudo bem, então ele que me deu aquela venda, ele me ajudasse a romper com ela. Moça, no outro dia, quando eu levantei, eu não soube mais mexer no pé do barcão. Acabou-se. Sumiu. E assim, sumiu também todo o dinheiro que ia mudar a vida dela. O sinal que a Romana interpretou a partir daquela visão foi: não era mais para mexer com a venda. Mas, ao mesmo tempo, surgiu uma espécie de superpoder, uma sensibilidade única. Ela detalhou tudo na conversa com a Simone. Mas eu via tudo, Simone, eu via para cima. Se eu desse vontade de ficar olhando para o céu assim, ele ia transformando assim, ó, aquelas nuvonas, coisa mais linda. Ia saindo diante de lá, ia vir conversar comigo. Se eu olhasse para o centro da terra, eu olhava e via até... Eu via tudo, via tudo. Ninguém falava no meu nome. Em qualquer lugar, podia estar na estrada, podia estar na casa deles. E eu ouvia eles falando, via as roupas que eles estavam, via tudo. Desde aquele episódio no Natal, a Romana passou a receber orientações de 3 guias que não habitam o nosso planeta terrestre, mas que transmitem para ela, em visões e vozes, uma série de imagens. Essas imagens são traduzidas pela Romana nos trabalhos que ela faz. Na primeira fase desses trabalhos, a Romana escrevia o que via. Depois, passou a desenhar. Mais tarde, a partir de janeiro de 1990, passou a fazer as grandes esculturas com o cimento que comprava da Simone e pedras colhidas na região. Uma forma de ilustrar para nós, em peças de profunda qualidade artística, o mundo invisível ao qual ela tem acesso. Apesar das peças serem fascinantes, Romana diz que está tudo muito aquém da beleza que ela enxerga nas visões. Isso é linda demais, mas a mão humana não dá conta de fazer. Principalmente a mulher que gosta de fazer mais coisas delicadas, né? Mexer com pedra é difícil, né? Mas enxergava elas muito bonitas. Mas ela só vai se tornar assim depois do grande momento, né? Depois do grande momento em que elas vão se tornar elas mesmas. Mas o que é, afinal, esse grande momento que ela fala? Segundo Romana, em algum momento, nosso planeta vai passar por uma transformação muito extrema, que inclui uma inclinação abrupta do mundo. Romana usa a palma da mão virada para baixo para mostrar. Hoje a Terra está assim, ela diz. Mas quando vier o grande momento, aí ela vira a palma da mão para cima. Vai ficar assim. Muitos seres vivos, incluindo humanos, animais e plantas, não devem resistir. Mas também não vai ser o fim total, a extinção. A boa notícia é que, segundo a Romana, depois desse evento cataclísmico,
uma nova ordem muito positiva vai se instaurar. A Terra vai ser, ela garante, a rainha do universo. Só que para isso acontecer, ela precisa ajudar o cosmo a se preparar. Uma ajuda espiritual, mas também física. Ela conta que as esculturas estão ligadas por fios até o centro da Terra e no momento certo vão ganhar vida. Esses fios estão ligados nas peças. Por isso a gente tem esse cuidado de não deixar que as pessoas andem aí e toquem nas peças, porque hoje tem uns anos que não está derrubando ninguém. Mas você sabe que no começo derrubou muita gente, principalmente os jornalistas, né? Porque não é que eles é curioso mesmo, mas eles focam lá no que está, eles esquecem do pé. Devem ganhar vida também as peças e desenhos de animais e seres que não existem exatamente no mundo real, só nas visões dela. E vem coisa, e vem coisa, e vem coisa. Por último, agora em 2021, veio o galpão dos bichos que foram extintos há milhões de anos. Então, eles têm que vir para a nova Terra. Por isso que eu tive que desenhar aquele tanto de bicho. Justamente por causa daqueles fios enterrados e pela função que vão precisar cumprir quando chegar o momento, as peças não podem jamais sair de lá. Além delas, a Romana mantém em uma outra parte do terreno um outro galpão onde estoca sementes, garrafas d'água, roupas e até brinquedos para auxiliar os sobreviventes desse evento transformador que virá. A hora que passar o grande momento, ele diz que aqui vai ser de milhões e milhões de pessoas. Então a gente tem que se preparar para tanto de água que tem aí. Não é que a água no mundo vai acabar, a água não vai acabar. Ela só que o veneno que o homem soltou aqui para cima, ele vai voltar de novo. E aí vai passar uns dias sem deixar a água correr, carregar para poder as pessoas beberem. Então a gente tem a água aí para beber. Mas voltando à missão de Romana, cabem aqui duas perguntas. Por que o Brasil teria sido o país escolhido para ajudar as demais nações na reconstrução do planeta? E por que Natividade seria a cidade eleita para ser o berço da nova civilização? Por causa do grande eixo da Terra, que está aqui no Tocantins. Ele está aqui, só que está deitado. Agora que bateu a grande hora, então aqui Natividade vai ser a mãe do mundo. Além do museu a céu aberto que ela construiu, tem outro aspecto que chama a atenção de quem passa por lá. Dentro do terreno moram outras pessoas que querem desenvolver a mediunidade e trabalhar com a Romana. Mas ao longo desses 30 anos, Romana também acabou acolhendo outras pessoas que foram abandonadas, famílias em vulnerabilidade e até mulheres que sofreram violências de seus ex-companheiros. Essa comunidade que orbita a Romana despertou a curiosidade da professora de artes e pedagoga Nayara Lopes Botelho. Tocantinense do pé rachado, como dizem por lá, a Nayara fez um mestrado sobre o universo da Romana. Nayara frequentou a casa durante um ano inteiro e até hoje volta de vez em quando para visitar os amigos. Quem passou pelo processo de mestrado e doutorado sabe que é um aperto, né? E mesmo porque no início eu não era bolsista. A priori eu ia de van, descia, ia de pé no meio do mato. Porque você desce na estrada, desce no meio da estrada, atravessa uma pequena trilha para chegar na casa dela. E essa trilha é no meio do mato, né? Então, assim, ela me acolheu na casa dela. A Nayara conta que dormia, acordava, comia, fazia tudo com eles, incluindo nas festas religiosas. Foi uma verdadeira imersão. Lá, ao mesmo tempo que você está almoçando, você já tem que levantar, porque você tem que fazer o terço, que você tem que fazer uma procissão, que você levanta também para poder fazer uma oração no meio da madrugada. Você vai para o meio do quintal, né, que é o museu lá, cheio de peças dela, para poder fazer sua oração particular, que depois você vem, você volta, você lê a Bíblia, depois você faz as rodas, né? As rodas de incorporação, porque a maioria dos médiuns lá incorpora, né? Recebe guias e entidades. Então, assim, é uma mistura muito grande mesmo.
Nos estudos, ela também observou que a casa era uma entidade à parte. Lá, todo mundo tem que entrar por um lado e sair por outro. Tem uma explicação. Quando você entra lá, tem um portalzinho. A indicação é que todo mundo que chega lá frequente a casa no sentido horário. Nunca no sentido anti-horário. Lá todo mundo se direciona de fato, anda, percorre o quintal, os galpões e a própria casa sempre no sentido horário. E eu questionei isso um momento, né? Eu falei assim, nossa, mas por que a gente tem uma ordem para, inclusive, para se movimentar dentro da casa? Ela falou assim, não, porque é assim que a casa gosta. Eu falei assim, assim que a casa gosta? Sim, a casa que ela pede as coisas pra gente. Inclusive, não é sempre que a gente pode estar fazendo faxinas gerais, a gente limpa a casa, lava a casa, mas ela que mostra pra gente quando ela tem que ser limpa de modo muito sistemático, muito bem feito. Além de muitas pinturas feitas por Romana nas próprias paredes, do chão ao teto, e muitos altares coloridos e cheios de vela, a casa tem uma energia especial e muito forte, segundo quem vai lá. A própria Nayara estranhou que nos primeiros dias no espaço sentia uma exaustão meio incomum. Aquele esgotamento de dormir quase em pé, sabe? E eu, gente, mas o que é que tá acontecendo? Aí eles foram ali, pegaram umas folhas no quintal, umas raízes no quintal, fizeram uma oração, né? E pediram para eu tomar um banho, jogando essas folhas na cabeça. Aí eu falei assim, tá, mas o que é? Não, isso é normal para pessoas igual você que tá chegando aqui agora. É porque a casa tá te estranhando. A nossa casa, ela é viva, tá? Depois de um tempo, o cansaço passou. A dor de cabeça arrefeceu e a Nayara conseguiu seguir com a pesquisa. E mesmo depois de ter terminado o mestrado, a Nayara continuou estudando Romana e a casa em Natividade. Isso porque, depois que ela concluiu a pesquisa inicial, a Romana construiu um outro galpão inteiro em 2021 para abrigar aqueles animais extintos e mitológicos. Perguntei, dona Romana, vem cá, esse animal aqui eu nunca vi. Ela falou assim, eu também não sei qual é o nome dele, mas ele apareceu e falou que ele vai aparecer, ele vai se formar daqui a um século. Romana não se considera artista assim, no conceito formal. Mas ela é. Quem passa pelo sítio é arrebatado por tudo que vê. Sob o sol escaldante e em meio à mata do Cerrado brasileiro, o conjunto da sua obra chama atenção. As esculturas de formas únicas, feitas a partir de materiais pouco usuais, revelam um estilo muito próprio. Estilo esse que se mostra imbuído de uma dimensão espiritual profunda. A dureza dos materiais, pedra, cimento e arame, é quebrada pela sensibilidade das composições espirituosas e cheias de nuances e detalhes preciosos. São imagens altamente expressivas, imagens que povoam aquele espaço de criação engajadas em revelações maiores. Uma obra grandiosa que parece firmar um pacto entre mundos distintos. E é por essa força artística que Dona Romana participa como uma das artistas do 38º Panorama da Arte Brasileira. Toda essa complexidade da biografia e da obra de Dona Romana inspirou a ficção. Em O Outro Lado do Paraíso, novela de Valcir Carrasco, que estreou na Globo em 2017, a personagem Mercedes, inclusive, usa algumas frases de Dona Romana no último capítulo. Quem vivia a Mercedes era Fernanda Montenegro. Na época, a atriz disse em uma entrevista que procurou pôr naquela personagem, abre aspas, a carga que jogaria em cima de uma bruxa shakespeariana. Assim como Romana, Mercedes tinha visões e anunciava previsões como a do fim do mundo. Nos estúdios Globo, a chácara foi replicada em um cenário com 120 esculturas de isopor com acabamento em cimento. Dona Romana nunca assistiu à novela e nem sabe muito bem quem são os atores do elenco, como ela mesma disse numa entrevista na época. Tampouco estranhou uma atriz branca ter sido escalada para viver sua vida, a de uma mulher negra. A Simone diz que é assim mesmo. Ela vive o mundo dela e não se liga em TV. Mas a Romana recebeu o autor da novela em casa.
Uma equipe de pesquisa foi junto para poder recriar aquele universo na cidade fictícia de Pedra Santa, que acabou servindo como uma homenagem à Natividade e sua história. Cabe aqui um parêntese para explicar Natividade. A cidade fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital do estado, Palmas, e tem 8.700 habitantes, segundo o último censo do IBGE. A cidade colonial surgiu com a exploração da mineração no século XVIII e, em 1987, foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. Além da ourivesaria, outra vocação é a espiritualidade. O calendário de Natividade é tomado por festividades populares. Desde as comemorações à Semana Santa, passando pela Folia do Divino Espírito Santo, até a Romaria do Senhor do Bonfim. Muitas festas que, aliás, passam literalmente pela casa da Romana, sempre recheada de orações. O tópico religiosidades e festas foi tema de um grupo de pesquisas do Tocantins, liderado por Miriam Tesseroli em 2010. Foi por aquela época que ela se encantou e se aprofundou justamente no universo da Dona Romana. Algumas esculturas que têm características bem próprias. Sereias, que já remete à questão de Iemanjá. Tem algumas esculturas que remetem às religiões afro-brasileiras. A Miriam hoje é professora de História da Universidade Federal do Tocantins e é também uma artista visual. Então você vai ver Xangô, você vai ver uma série de elementos que vão remeter, né, às religiões afro-brasileiras. Mas também você vai ver muita coisa relacionada com a religião católica. Inclusive, na cerimônia que ela tem um culto, né, no centro dela, ela reza benditos em latim. Natividade tem formação católica, mas também traz uma forte herança espiritual dos negros africanos, seja dos que foram escravizados para trabalhar na mineração ou fugidos de outras localidades em busca de ouro para comprar a liberdade. A terceira vertente importante é o esoterismo. Ela tem, andando pelo pátio dela, você vai ver locais onde tem arames trançados, que ela faz esculturas com aqueles arames, e ela diz que são antenas. Então, essas antenas também fazem com que ela tenha uma ligação com outros mundos. A Miriam conclui que não dá para dizer que a Dona Romana tem essa ou aquela religião. É católica, com tradições afro e uma forma mediúnica de externar tudo isso. Uma religiosidade sincrética, que se expressa na cultura. Quando a Nayara terminou a cartografia sobre a Romana, olhando para os aspectos étnicos, espirituais e sociais para tentar decifrar aquela personagem, ela concluiu o seguinte. Ela é um refúgio social, ela é um ícone espiritual, ela é um ponto turístico. Tem gente que nem acredita no que ela fala, mas vai lá conhecer, vai lá saber. E todas as pessoas que ali chegam, se apresentam para ela, ela fala, você quer conhecer? Sim. E ali já sai uma peregrinação. Todo mundo que vai lá conhece o galpão de armazenamento, conhece as peças, conhece a casa, conhece todos os lugares que ela foi construindo ao longo de mais de 3 décadas. Ela é esse elo entre a comunidade, o turismo e o espiritual. Aos 83 anos de idade e com o peso de cumprir tudo o que diz que Deus marcou para o destino dela, a Romana tem apenas um pedido: que os guias sigam iluminando o seu caminho. Como eu falei para eles essa noite, eu quero que eles me ajudem, que eu não quero dinheiro, eu não quero terra, eu não quero nada. Você hoje quase não sai, né? Só de noite. De noite eu não quero, minha filha. Deitou na cama e pode saber que a matéria fica aí, eu sumo no mundo. Sua missão é grande. É um pouco.
Apesar de modesta, Dona Romana alça grandes voos. Há alguns anos, ela não arreda o pé do sítio. Paradoxalmente, de noite, é capaz de empreender grandes viagens por países e galáxias bem distantes em busca de orientação espiritual e, de quebra, de inspiração artística. A gente vai ficando por aqui com toda essa inspiração da Dona Romana, corajosa, viajante e conhecedora de muitos mundos. No próximo episódio de 1000 Graus, a gente vai entender como a arte se mistura à luta de um povo indígena constantemente ameaçado, os Yanomami. E como um nome expoente da arte contemporânea, o José Camocarrés Yanomami, levou visibilidade para toda essa história. Até lá! 1000 Graus é um podcast original do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com patrocínio do Nubank e da EMS, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A direção e produção executiva são da Trovão Mídia. Pelo MAN, a concepção é de Anne Tavares e dos curadores do 38º Panorama, Germano do Chá, Tiago de Paula Souza e Ariana Nuala. A pesquisa e o roteiro são da Flávia Martim. Edição, mixagem e montagem de som por Pedro Vituri. Trilha sonora original de José Hesse. Eu sou Adriana Couto. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.